Boa tarde, meu nome é Laila e agora eu sou estudante do Colégio Vitória e agora eu gostaria que o senhor falasse sua profissão e seu nome e não precisa colégio que o senhor dá aula, mas qual a área que o senhor é profissional? Beleza. Boa tarde, Laila. Meu nome é Ricardo Silva Oliveira, tenho 47 anos, moro em Potiraguá, Bahia, um pouquinho distante aí de Ilhéus, e eu tenho 21 anos de formado em Educação Física e 20 anos como professor do Estado, da Secretaria do Estado da Bahia. Eu dou aula no Colégio Democrático Estadual Anísio Teixeira, atualmente dou aula no Colégio Democrático Estadual Anísio Teixeira, a única escola do nosso município de Potiraguá com ensino médio, né? E antigamente a gente tinha aula com ensino fundamental, mas com a municipalização do ensino fundamental, eu como dou aula em escola pública, as aulas os meus alunos do ensino fundamental todos migraram para as escolas do município, certo? Agora eu tenho uma pergunta para você. É Laila de quê? Faz que série? É Ah, trabalho para qual disciplina? é Laila Caroline de Jesus Anunciação, eu tô no 9º ano e tenho 14 anos e essa aqui é uma entrevista para o meu trabalho de Educação Física, que eu vou fazer uma aula investida e aí o senhor vai me ajudar a proporcionar mais informações para essa aula, onde eu vou ensinar e discutir sobre o meu tema, não só para o meu professor, mas como também para os meus outros colegas. Massa. Valeu então, Laila. Vamos lá. Você tem 10 questões, né? Isso, 10 questões. Vou procurar ser o mais rápido possível, o menos tediante possível, para que sua aula fique massa. Valeu? Ok, obrigada. Bom, a primeira pergunta é qual foi sua experiência ao escolher que iria seguir essa profissão de ser um profissional de educação física e se houve algum empecilho? Veja bem, Laila, quando eu mesmo fiz um curso de segundo grau, eu fiz um curso técnico em agropecuária, não tem nada a ver com educação física, né? Eu mexi com bicho, com cacau, com boi, com vaca, com gato, cachorro. E aí, iogurte, era todo diferente o curso técnico do meu segundo grau que eu fiz, né? Mas aí me veio a oportunidade de fazer o vestibular de educação física e de enfermagem. Eu optei por essas duas, essas duas, essas duas áreas, né? Uma área voltada à saúde, que é a área de enfermagem, e a educação física também me viu um pouquinho na área de saúde e também na área da educação. A educação física ela pode tanto quanto ela pode ficar na área da saúde ou como na área da educação. Então eu fiz primeiro o vestibular de educação física. Passei. Aí eu ia fazer o vestibular de enfermagem, eu dei aquela tipo assim, falei, já passei aqui mesmo, vou ficar aqui, vou experimentar, né? Ela tinha 18 anos na época. Falei, se não der certo, eu tento depois fazer o vestibular e tudo bem. Mas eu acabei gostando. Minha mãe era profissional também da área de educação, era professora de ensino fundamental e foi gestora de algumas escolas, município de Potiraguá e município de Tapetinga. E aí peguei gosto. Alguns empecilhos rolou assim porque a grana ficou curta, às vezes eu tive que trancar a matrícula, trancar algumas disciplinas para poder ficar trabalhando e cursando, mas foi tranquilo. Eu terminei um pouquinho tarde também, eu não terminei logo com a primeira turma que eu fiz, mas foi tudo tranquilo. Amém. Certo. Que bom. É, o que é educação física escolar e seu objetivo geral? E que áreas ela abrange e quais são suas formas? Essa eu acho uma pergunta bem interessante, porque o meu tema é a importância do esporte e da educação física para o desenvolvimento do indivíduo na infância, ou só para o desenvolvimento do indivíduo mesmo. E aí, quando eu questionei isso para a Ariane, sua amiga que é minha prima, ela me disse de que forma, porque até então eu fiquei em dúvida nessa pergunta dela, porque para mim educação física só abrangia tipo esportes e como futebol, vôlei, e aí ela me disse que ia bem mais coisas que envolvia também a mente, coisas cognitivas, e eu achei bem interessante. Aí eu gostaria também que se você pudesse me dar algum exemplo de tipo essas formas de educação física que também abrange
toda essa área. Beleza, massa, Laila. O Laila, sua pergunta eu acho muito pertinente, muito bacana. Parabéns pela questão, ficou muito bem. Você perguntou primeiro o que é educação física escolar, né? Uhum. E quais são os objetivos dela. Ó, a gente vai pensar assim, qual a área, né? Vamos pensar assim, você tem as áreas dos conhecimentos na sua escola. Você vai ter área de humanas, geografia, história, Filosofia, sociologia. Aí você vai ter a área de ciências da natureza, química, física, biologia. Você vai ter matemática. Isso é uma área só, matemática. Você vai ter a área de linguagens. Nós, da educação física, estamos na área de linguagem. Nós estamos na área junto com português, com redação, com inglês, com língua estrangeira, né? A língua estrangeira, alguns são inglês, outros são espanhol, artes e educação física. Mas aí a gente tem que pensar assim, a educação física está só na área de linguagens, as outras disciplinas só estão naquelas áreas ali, todo, cada um no seu quadradinho, não. Elas se comunicam. Você vai ter componentes, conteúdos da educação física que você vai ter que saber um pouquinho de história, você vai ter que saber um pouquinho de geografia, você vai ter que saber um pouquinho de sociologia ou de filosofia. Às vezes você vai ter que saber um pouquinho de matemática ou de geometria. Então, a educação física, em geral, ela está na área da linguagem, mas ela pode transitar com outras áreas também. A educação física escolar é uma disciplina, é um componente curricular que é obrigatório para todo o ensino básico, desde a primeira série, desde o primeiro ano, até o terceiro ano do ensino, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o nono ano do ensino fundamental, do primeiro ano até o terceiro, e em algumas faculdades, algumas faculdades se não me engano, de pedagogia e outras faculdades também, que se você estiver cursando algum curso numa faculdade, você tem a disciplina de educação física também. Geralmente no primeiro e no segundo ano, no primeiro e segundo semestre, mas é mais básico, certo? É uma disciplina que não está somente atrelada aos esportes. A gente tem um objeto que a gente chama a cultura corporal. A gente vai pensar assim, o esporte é o carro-chefe, né? Aí você vai ter jogos e brincadeiras, é outro, dança, lutas, capoeira, práticas corporais alternativas, práticas de aventura e conhecimento sobre o corpo. Todos esses elementos fazem parte da cultura corporal do movimento. Tá bom? E a educação física tem como objetivo é justamente você trabalhar o cognitivo, que é o conhecimento da pessoa, o afetivo e o psicomotor. Vou dar um exemplo aqui para você. Uma criança de 4 anos de idade, vamos pegar uma criancinha de 4 anos de idade. Se a gente pegar e colocar ela num circuito para fazer um movimento de zigue-zaguear o cone, subir e andar sobre uma barrinha pequena, voltar, rolar, passar por baixo, depois pular um determinado obstáculo. Isso aí está fazendo com que nas conexões da cabeça dele, ele vai montar estratégias. Pode vir ajudar mais tarde, na hora que ele começar a fazer as continhas de matemática. Entendeu? Vai abrir esses links, vai ajudar numa maior cognição, vai ajudar na lateralidade. Olha, eu pego tantos alunos de primeiro ano e segundo ano que eu falo para a direita, eles vão para a esquerda. Para a esquerda, eles vão para a direita. Salte com os 2 pés, só salta com um pé só. Caia com os 2 pés. Role, não consegue rolar. Isso por quê? Porque não foi estimulado desde o iniciozinho lá, porque eles não tiveram a iniciação da educação física justamente nas primeiras séries. Por isso que eu defendo até hoje, é fundamental. A criança, já com 5 anos de idade, ele entrou na creche, ele já deve ter aula de educação física. Hoje vou até fugir um pouquinho aqui, a gente tem hoje a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E a educação física começa lá na creche e vai até o terceiro ano do ensino médio. Ficou claro para você aí, Laila? Ficou bom? Eu estou até com medo aqui, estou até vergonhoso. Beleza? Sim, eu entendi bastante, ficou bem claro. Muito obrigada. Beleza. Se ficar muito chato, você fala, se você tiver qualquer dúvida, você pode me perguntar que a gente vai rolando aí, tá bom? Certo, obrigada.
A próxima pergunta é: quais são os principais benefícios incertos nessa prática? Tipo, nesse instante mesmo você já me deu alguns exemplos dos que podem ser, como pode ajudar na matemática e essas coisas. Não precisa ser todos, mas só me dá mais alguns exemplos principais. Uhum. Quais são os principais benefícios que podem ser Incertos incluídos na prática, É. incertos que são incluídos na prática, né? Você me ensinou uma palavra nova hoje, sabia? É um sinônimo que eu não eu tive que pesquisar, eu fui lá pesquisar, tá incerto, aí eu vi, incluir e tal, falei, rapaz, ó como é que é o aprendizado, né? A gente aprende trocando informações, trocando ideias. Nossa, eu tava muito nervosa ontem, Kari. Eu tava muito nervosa por falar com você. Aí a Ariane disse, porque eu tava querendo pesquisar, eu tava com medo de falar com você. Aí ela falou que eu tava querendo me colocar no seu nível. E aí eu tava pesquisando pra tentar me colocar no seu nível. Ela disse que eu não precisava tentar. E aí ela falou que você teria coisa pra aprender comigo da mesma forma que eu teria aprender com você. Aí eu disse que você não teria nada pra aprender comigo. Claro, nunca, a gente não pode julgar isso, porque a escola, na verdade, é um lugar de troca de informações. A gente tem que parar com esse negócio de. Você tem que ter o respeito, é claro, pela pessoa que está ali à frente, tá sendo responsável por você na sala. Mas o bom da escola é que você tem que ter essa troca de informações, tá certo? Aí vou voltar só a pergunta aqui, viu? Os benefícios incluídos na prática, quais são os benefícios? Ó, o primeiro benefício, que a gente vai pensar assim, da criança, que faz a prática de educação física. Primeiro, o conhecimento do corpo dele. Ele vai ter o autoconhecimento do corpo dele. Segundo, se ele vai ter um poder de, vamos botar aqui para brincadeiras. Brincadeiras, o que é o brincar pra gente, né? O brincar vai muitas vezes mexe com o nosso imaginativo, aguça a nossa criatividade. Ó, você pode pegar o melhor brinquedo do mundo, qual é? A bola. Você tem infinitas possibilidades de fazer com a bola. Você pode jogar com a bola com o pé, pode jogar com a cabeça, pode jogar com a mão, você pode deitar na bola e rolar em cima da bola. Você pode sentar na bola e ficar massageando sua perna ou seu pé com a bola. Enfim, vai fazer com que a criança ajude na criação de alguma coisa. Uma corda pode virar inúmeras coisas para a criança. Então a educação física vai mexer com a criatividade, vai mexer com, como eu falei, o próprio conhecimento corporal. Ele vai saber como andar, como correr, como rolar, como saber cair. Ó, que é tão importante. É tão importante quando a gente vai pensar em esportes. A gente pensa assim, em futebol. O que o cara tem que aprender primeiro no futebol? Aprender a chutar? Talvez ele pode precisar de chutar. A correr, ele tem que aprender primeiro a correr com a bola e às vezes até aprender a cair. Que muitas vezes ele sofre um esbarrão e cai de qualquer jeito. Se cair com a mãozinha ou com o bracinho, pode quebrar o bracinho. Tem que aprender a rolar. São fundamentos básicos que a gente aprende, que a gente nasce com ele. Aí, com o tempo, a gente não vai praticando, vai deixando de lado. Por exemplo, todo mundo, quando a gente nasce, né? A gente nasce primeiro, a gente tem que ficar primeiro de barriguinha para baixo, né? Aí a gente vai começar a rolar para um lado, rolar para o outro, né? Aí depois começa a engatinhar. Aí depois começa a ficar em pé, se equilibrar, andar, depois correr. Só que a gente, quando é pequenininho, eu não me lembro, mas eu tenho muito meu joelho arranhado. Eu perguntava para minha mãe, ela falava, não, que você não queria andar, você queria correr. O menino pequeno, ele não quer andar, ele já quer logo correr de vez, né? Porque ainda não aprendeu a andar. A educação física vem justamente para isso. Ajudar o indivíduo, ajudar a criança, a primeira criança, a ter um conhecimento sobre os movimentos que ele é capaz de fazer. E que hoje em dia é tão podado, é tão deixado de lado. Olha, eu tenho um sobrinho de 4 anos de idade que ele brinca mais com o celular do que ele brinca de correr, de saltar, de rolar. Eu tenho outro sobrinho de 10, 11 anos, ele quase não faz atividade física. Ele não quer jogar um esporte. O esporte dele, eu acho que ele vai ser atleta de esportes. Você sabe o que é esportes, não sabe? É esportes. Ainda falei para ele, velho, para ser um atleta de esportes, que são esses jogos eletrônicos, você tem que ter uma série de preparação, principalmente preparação física. Porque se você vai ter que ter uma mira, você vai ter uma concentração, você tem que estar controlando seu batimento cardíaco. Se você não tiver um condicionamento físico legal, você vai acabar errando a mira, você vai acabar errando a precisão, você vai acabar ficando muito cansado, tanto tempo sentado e mexendo com os dedos.
Então, se você quer ser algum atleta até de esportes, você tem que cuidar primeiro do seu corpo. A educação física cuida, um elemento é o corpo e depois os outros elementos. Tá certo, Laila? É o principal objetivo da educação física é o quê? Cuidar do corpo, primeiro do corpo, e aguçar também a mente e o conhecimento. A gente engloba a mente, o conhecimento e outra coisa principal, a socialização. Tem coisa melhor do que uma brincadeira, tem? Você conhece pessoas novas, você aprende a superar as diferenças, você aprende a pirraçar, a ser pirraçado, a controlar suas emoções, não é? Às vezes dá vontade de pegar o coleguinha e dar um griscãozinho, né? Dar um tapinha. Mas a gente tem que aprender a conviver com isso. E nas aulas de educação física a gente aprende a conviver com as diferenças. Uma coisa que eu condeno muito com meus estudantes. Ah, tem um aluno ali, professor, que está fazendo um jogo, mas está fazendo um jogo errado. Por que você não ensina ele ao invés de xingar? Não é? Então a gente vai aprendendo as normas de convivência dentro das aulas de educação física, principalmente isso. Corpo, mente, convivência, que a gente chama de afetividade, na verdade, né? Tudo isso são objetivos principais da educação física. Tá ok? Ficou bom o exemplo para você? Quer mais algum exemplo? Ok. Não, ficou perfeito. Não poderia ter imaginado melhor. Tá. Agora a próxima pergunta. Como se acha que a prática de educação física pode auxiliar na construção da cidadania? Veja bem, Laila, a prática de atividades físicas, a gente está colocando como carro-chefe, como só esporte, a gente vai pegar assim, cidadão. O que é o cidadão? O cidadão hoje em dia, o cidadão perfeito para o século XXI. É aquele cidadão que aprende com as culturas diferentes, aprende a ter respeito, não tolerância, mas respeito pelas culturas diferentes, e aprende coisas novas. Vou dar um exemplo aqui para você de um jogo chamado Ioté. É um jogo africano, ou se não a Mancala, que também é um jogo africano. É um dos jogos mais antigos, é o xadrez africano. É um jogo bem simples de jogar. Se você tiver 24 caroços de feijão, 48 caroços de feijão, você pode pegar um pedaço de papel, desenhar 6 casas de um lado, 6 casas de outro, uma casa maior, uma casa maior. E você vai brincando no jogo da colheita, né? Da Mancala. Aí você vai estar aprendendo uma cultura diferente. Você vai estar aprendendo com práticas de outros povos diferentes. Aí se a gente for analisar assim, professor, mas o jogo xadrez, aprender com xadrez? A gente pode aprender com xadrez? É um pouco mais difícil do que a Mancala, é um pouco mais difícil do que o Ioté, é um pouco mais difícil que a Dama. Porém, se a gente não puder disso, a gente pode jogar Uno. Não pode jogar Uno? Pode. Sabe o que é Uno, não sabe? Pode jogar Uno. Aquele Se quiser jogar Uno, a gente pode jogar Ano 1. Já jogou Ano 1? Não. Pra você elástico? Pular elástico? Ah, já. Nossa, vai ser muito, muito tempo. Você sabia que o Ano 1 é bom para quem quer jogar vôlei, quem quer jogar handebol? Ajuda a ganhar impulsão e mobilidade de perna e coordenação. Aqueles movimentos do Ano 1 ajudam muito as pessoas que jogam voleibol e handebol. Se bem soubesse, jogadores de handebol faziam Ano 1 para ter mais agilidade no movimentar os pés. Sabe? Então, voltando aqui à pergunta, né? Que eu tenho me pedido uma pergunta sobre os conhecimentos, né? Que vou até abrir de novo aqui para voltar à pergunta, que eu me perdi aqui. Me desculpe. É a 4. Tem problema. Como o senhor acha que a prática da educação física pode auxiliar a construção da cidadania? Com a ajuda de que forma? Você vai, primeiro, aprender a conviver com as pessoas. Quando se pratica alguma atividade física, ou se pratica jogos, brincadeiras, lutas, esportes, práticas corporais alternativas, e você convive dentro de determinado ambiente com diferentes pessoas, você constrói o respeito que você vai ter para com o outro, os cuidados que você vai ter para com o outro. Vamos botar assim, as regras que existem, a gente quase não fala disso, mas vai falar disso. As regras existentes dentro do esporte. Regras de conduta dentro do esporte. Porque às vezes a gente vê tão feio no futebol, eu acho feio o futebol, sabia? É uma gritaria, é uma xingação de mãe, é uma xingação do colega, é feio. Só que se você pegar um esporte, botar assim, um esporte super violento, chamado rugby, você já viu algum jogo de rugby?
Já, eu já ouvi falar, mas eu não lembro agora O como é. rugby, o cara tem que sair correndo com a bola e o outro pode lhe derrubar, pode lhe Ah, pisar, pode. Só que você nossa. não vê ninguém xingando o juiz. Somente um atleta pode conversar com o juiz. Fala-se assim, futebol é um jogo de cavalheiros jogado por brutos. E rugby é um jogo de brutos jogado por cavalheiros. Porque se constrói normas de conduta. Existem as normas de conduta, tanto dentro do esporte, como dentro das práticas alternativas corporais, como dentro dos jogos, das brincadeiras. Nas brincadeiras, a gente brinca, né, de esconde-esconde. A gente brinca de esconde-esconde. Um, dois, três, né? Esconde-esconde. Sim. Mas tem as normas, não tem as normas. Se eu bater e chamar fulano, eu saio do manjo e a pessoa vem, né? Mas se fulano não bater primeiro, eu vou continuar, não é isso? Você vai aprender a perder, vai aprender a ganhar, vai aprender a ter respeito por aquelas pessoas. Você vai ter amizades com aquelas pessoas. Você vai construir uma convivência melhor. Essa parte é primordial nas aulas de educação física, também nas aulas, principalmente nas aulas de esportes, que eu vejo isso, Maio. Ok? Certo. Ok, obrigada. Agora, quinta pergunta. O senhor já teve algum exemplo pessoal de como a prática da educação física pode auxiliar algum indivíduo? Já. Já muitos estudantes que eu tive ajudaram bastante eles, principalmente em ganho de autoestima. Autoestima. A gente sabe que hoje em dia tem a juventude, né? Essa adolescência de hoje, acho que o acesso de mais informações, a troca de mais informações, às vezes ou a falta, ou a carência, essas redes sociais que às vezes colocam você lá para cima, depois derrubam você. Já peguei muito estudante muito para baixo, sabe? Tipo aquela coisa assim, quase que. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas recebi laudos de psiquiatra que aquele menino, aquela menina estava com depressão. E aí, com a prática de atividades físicas dentro da escola, a prática de brincadeiras, de jogos, de esportes, de dança principalmente, também de dança, que eu trabalho com dança também na escola. Aqui na escola eu trabalho jogos e brincadeiras, Legal. dança, capoeira, esportes, que eu não estou trabalhando muito, mas eu trabalho também. Depois eu vou citar as práticas que eu faço aqui na minha escola. Então, eu já vi muito isso com muitos alunos, ajudar primeiro no ganho da autoestima. Eu não falo autoestima só porque melhorou o corpo, não. Autoestima que ganhou um convívio diferente, ele começou a se socializar melhor com os outros, foi perdendo medo, os outros foram encontrando aquela tribo ali, aquela tribo que uniu, eu digo tribo, aquele bando de colegas que uniu, que falou, não, aquilo que estão falando de você ali, pessoas que não tem nada a ver, não lhe conhecem, fique com a gente, aglutina. Já vi também o ganho de, botar assim, saúde. Já tive estudantes que estavam assim com preparo físico muito baixo, estava muito cansado, passava mais tempo doente do que são, na verdade. Com a prática de atividades físicas, regularmente foi melhorando. Eu sou um exemplo vivo disso também, que antes da pandemia eu estava parecendo já um senhor de... Eu tenho uma cara de velho, né? Eu tenho uma barba velha e tal. Eu tava com a mobilidade de um senhor de quase 58 anos. Aí comecei a fazer atividade física, voltei a ter mobilidade de 30 anos já rejuvenesci 17 anos, eu tenho 47, né? Mas estou com mobilidade de 30. Isso causado por quê? Pela prática de atividades físicas. Que a gente tem que avaliar uma coisa: atividade física e exercício físico. Atividade física você pode caminhar com o cachorro, você pode caminhar na praia, você pode andar de skate, você pode brincar em sua casa, jogar peteca com sua irmã, jogar baleado com seu pai ou sua mãe. Isso tudo é atividade física. Se você fizer atividade física pelo menos a 40, 50 minutos diários durante 5 dias na semana, só vai lhe causar bem. Não vai lhe fazer mal. Primeiro, você vai queimar um pouquinho de carboidrato, que a gente come muita bobagem, né? Principalmente para quem mora em grandes centros, né? Tem aquelas tentações do hambúrguer gostoso do McDonald's, né? Do hambúrguer de não sei o quê, do sorvete gostoso. Ó, a batata frita, a gente encheu a boca de água aí, batata frita, né? Não gosta de batata frita, não? Não gosta, não, Sim, gosta?
Gosto. Ketchup, batata com ketchup, né? Sal em excesso. Então a gente come muita bobagem hoje em dia. Muita bolacha recheada, né? Bom no negresco. Refrigerante, que é o mal, né? Refrigerante, então a Não gente bebo. não bebe, não? Muito bem, Não. ótimo, que bom. Refrigerante, então a galera utilizando tanta alimentação desse jeito e não queimando, vai acabar acontecendo o quê? Vai acontecer que a saúde dele vai ficar prejudicada. Não tanto a parte estética. A estética, tudo bem. A estética, cada um resolve o seu corpo. Mas eu me preocupo mais com o interior da pessoa. Olha os níveis de açúcar. Os jovens, a gente está tendo um grande número de jovens já com tendência a ter diabetes, pré-diabetes. Muitos jovens já tendo hipertensão arterial, que a hipertensão arterial causa a dilatação das veias e das artérias e o aumento da frequência cardíaca, causando até muitas vezes, é um dos fatores muitas vezes de derrame, de problemas vasculares, enfim. A cada ano que passa, a tendência é que mais jovens, mais adolescentes, justamente estarem com esses problemas devido ao quê? A falta de atividade física associada com alimentação rica em carboidrato, gordura. A prática de atividade física vai causar isso. Eu vejo muito isso com meus alunos, que já peguei aluno que estava com a taxa de açúcar lá alto, aí começou a fazer atividade física, diminuiu parte do refrigerante, voltou a estabilizar. Então, isso é notado. Mas o que eu vejo mais nos meus estudantes, o que eu gosto mais, reparo muito neles, é a forma deles, a melhoria da socialização deles, do aceitar o outro como diferente. E eu costumo fazer assim, Laila. Eu não gosto de separar turmas, entendeu? Então, homem joga com mulher, menina joga com menino. Se você tiver se você for de outro gênero, você vai jogar com pessoas diferentes. Muito importante que na escola, eu não treino, eu não faço, eu não quero formar um atleta. Eu quero formar pessoas que primeiro se respeitem, que saibam conviver em paz e conviver em harmonia, e que o que ele aprende na escola, ele possa sair da escola e levar para casa. O bacana da educação é esse. Não adianta você aprender aquilo aí na escola e deixar na escola. Tem que aprender na escola e levar para a sua comunidade, para a sua casa. Você tem que disseminar a notícia, disseminar a informação. Como se o conhecimento, vamos botar assim, o conhecimento deve ser tratado igual a gente faz, igual o povo faz com fake news, disseminar logo. Se as pessoas pegassem o conhecimento de verdade e disseminassem na mesma velocidade que disseminam fake news, o mundo seria outro. Beleza? Certo. Muito obrigada. Agora eu vou passar para a próxima pergunta. Como a prática da educação física promove a manutenção da saúde física e mental? E o senhor pode me dar algum exemplo? O senhor já falou um pouco disso, então se o senhor quiser pular essa pergunta, a gente pode. Então, só para responder rapidinho também, a gente sabe que a prática de atividades físicas, você vai mexer com a parte hormonal. São hormônios que são alguns hormônios chamados de endorfinas. São hormônios que lhe causam sensação de bem-estar. Uma pessoa que faz uma caminhada de 60 minutos na praia, uma caminhada num ritmo moderado e forte. Assim que ele termina a caminhada dele, quando ele chega em casa, que ele toma um banho, ele vai sentir o corpo dele todo relaxar. Relaxa. Isso é causado por quê? Devido aos hormônios que foram ativados devido à caminhada. Não pode ser que o cara trabalhou no escritório, está estressado, vontade de pegar o periquito que ele tem em casa e torcer o pescoço e arrancar. Ele vai com aula de boxe. 40 minutos ali socando. Quando ele sai da aula de boxe, primeiro, a tensão nervosa dele ele soltou toda. Os músculos se contraíram. A endorfina começa a agir de novo. Ele esquece o problema. Ele deixa de lado o problema. O benefício primeiro vem para a mente e depois, com a prática constante, ele vai notar que o corpo dele vai parar de cansar. Ele vai ter menos dificuldade em amarrar o cadastro. Ele vai ter menos dificuldade em abaixar para poder pegar um balde, para poder molhar o carro, ou vai ter mais disposição para poder passear com o cachorro. Ele vai ter mais disposição para poder ajudar a esposa a limpar a casa, a limpar um banheiro, a lavar um prato, a pegar o filho e ensinar a tarefa.
Então, a prática de atividade física causa todo esse processo no ser humano de disposição, vai dar disposição. Ah, você faz exercício físico e se cansa. Você se cansa, entre aspas, porém é ativado algo em você que vai lhe dar disposição. Bacana essa atividade. Certinho? Certo, obrigada. A próxima pergunta é: e quanto à prática esportiva no Brasil, qual a sua opinião sobre um panorama da mesma na atualidade? Essa pergunta você me apertou mais do que charuto na boca de bêbado. Pegou. Ótima pergunta. Essa pergunta é perfeita, Laila. Essa é triste a gente falar, mas o esporte no Brasil não é tão reconhecido. Principalmente o esporte escolar. Certo que a gente não está formando atletas. O objetivo da escola não é formar atletas, primeiro que a gente não tem tempo. Se você deve estar sabendo que ano que vem no ensino, você tem 2 aulas semanais de educação física no 9º ano, não é isso? Isso. Ano que vem, no 1º ano, você vai ter somente uma aula de educação física. De educação Nossa! Possivelmente você vai ter uma eletiva que possa vir contemplar algum elemento da cultura corporal, mas ano que vem você vai ter somente uma aula de educação física, no 1º ano. No 2º ano, se for no ensino médio, vai ter também uma aula de educação física, e no 3º ano você não vai ter aula de educação física. Então a gente não vai formar atleta na escola, a gente pode dar algumas noções de esporte na escola. Se você for de uma escola particular, eu acho que a escola particular pode oferecer esporte para você, já que você é escola particular, né? Pode oferecer esportes. Mas as aulas de educação física a gente está diminuindo a aula de educação física devido à BNCC. Então, eu vejo no esporte no Brasil é falta de apoio muito grande. O brasileiro aprendeu uma cultura do futebol. Se a gente for estudar, se a gente analisar o futebol, a história do futebol eu considero como o ganho da classe elitista sobre a classe trabalhadora. Quem tem mais conhecimento conseguiu dominar aqueles com menos conhecimento através do futebol. Você sabe que o futebol surge no Brasil com os ingleses, né? Os ingleses trouxeram o esporte para o Brasil. Até o começo da década, do começo do futebol, em 1900 até 1920, pessoas de origem afrodescendentes não podiam jogar com os brancos. E se jogassem, tinham que passar pó de arroz no rosto, usar luva branca, camisa de manga comprida, passar gel no cabelo para ficar meio alisado, ou touca no cabelo. Então não poderia ter essa mistura com a elite branca. Aí aconteceu o quê? Disseminou o futebol. Foi sendo disseminado, a classe popular começou a aprender a jogar, e o futebol vem a ser uma válvula de escape. Hoje em dia, aquela válvula de escape é a única forma que, às vezes, uma criança sonha em melhorar de vida. E somente 5% dos atletas brasileiros do futebol que ganham acima de 4 salários mínimos. E os outros não, continuam ganhando um pouquinho. Então a gente vê o quê? Muita gente usando futebol para poder crescer na vida. Porém, quem mais ganha com futebol é a CBF, as confederações, os clubes de futebol e os patrocinadores. Principalmente a televisão. Você tem ideia de mais ou menos as televisões mexem com bilhões de reais durante um ano para transmissões de certos eventos de futebol, né? Você sabe, você está por dentro dessa parada, não tá? Sim. Então é mais ou menos isso. Aí se criou aquela cultura de que o futebol é o bom. Não, o futebol, pelo contrário, para mim, é o que arrasa o esporte brasileiro. Se a verba que é utilizada no futebol fosse utilizada para outros esportes, como o handebol, como o vôlei, como a natação, hoje em dia, que poderia virar um esporte para a gente, que vai virar um esporte para a gente, que é o breakdance, vai ser
vai ser a nova modalidade esportiva em Paris 2024. Os próprios esportes técnico-combinatório, ginástica, GRD, as lutas, judô, boxe. Olha o boxe que trouxe tantas medalhas para o Brasil. O vôlei, eu já falei. O basquete brasileiro, Laila, acabou. Nós não tivemos representantes do basquete brasileiro nas Olimpíadas. Nem a equipe masculina. Nossa, realmente. O basquete não foi. Não se classificou. Não se classificou. Nós somos uma potência paralímpica, mas não somos uma potência olímpica. Você está me entendendo o que eu quis dizer? Os esportes feitos por pessoas com deficiência no Brasil, que a todo custo, mantido ali, às vezes por entidades, os próprios atletas, ganharam mais medalhas nas Paralimpíadas. Nós ficamos em 7º lugar, se não me engano, nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas. O Brasil conquistou muitas medalhas. Enquanto no esporte que a gente vai considerar de pessoas normais, nós ficamos lá em 10º, não sei quanto, somente com 21 medalhas. E dessas 21 medalhas, os esportes coletivos brasileiros só conquistaram assim, vamos botar esporte coletivo. Voleibol feminino ganhou medalha de prata, futebol masculino ganhou medalha de ouro, a dupla de tênis ficou com a medalha de prata, a dupla da vela ficou com a medalha de ouro, se eu não me engano. O resto todo veio de esportes individuais que buscam patrocínio através de outros. Vou botar aqui, o skate e o surf. Quem patrocina a Raíssa? A Nike. A Nike fechou com ela desde o ano passado. Quem ganhou o surf? Ítalo Ferreira. Quem patrocina Ítalo Ferreira? A Sindimarca, Mitsubishi, Oi, Billabong, a Billabong é a Bambambam, patrocina Ítalo Ferreira. Esse atleta, ele tem um reconhecimento do Comitê Olímpico Brasileiro? O Comitê Olímpico Brasileiro ajudou a ele a treinar praticamente com nada. Por quê? Porque grande parte da verba do esporte brasileiro é direcionada somente para o futebol. E para o futebol, somente o futebol masculino, que o futebol feminino, que é bem mais bonito de se ver, não é estimulado. Olha que loucura que é. O cara ganhar 1.800.000 por mês, lá. Posso falar rapidinho? Minha colega, na apresentação de educação física dela, ela estava falando sobre a desigualdade feminina no esporte. E aí ela trouxe 2 astros do futebol, um feminino e um masculino. Ela trouxe Neymar, que não foi nenhuma vez o melhor do mundo, e ela trouxe Marta, que foi 5 vezes a melhor do mundo, alguma coisa assim. E aí ela mostrou que em uma temporada europeia ele ganhava bilhões. E ela ganhava, enquanto ele ganhava 391 milhões, alguma coisa assim, ela só ganhava 91 mil. A diferença era muito grande, sendo que ela já foi a melhor do mundo várias vezes e ele nenhuma. E ela jogava muito melhor que ele. E, tudo isso não tem nem comparação. E realmente a verba, ela não foi nem um pouco tão grande quanto a que o Neymar recebe. E ela citou também um exemplo que uma vez deixaram o futebol feminino, uma vez que eles foram jogar, com as roupas usadas do futebol masculino, sendo que, aí elas tiveram que se arranjar, mandar para a costureira para poder usar o uniforme usado da seleção masculina, sendo porque não tinha verbo suficiente para ter um uniforme para a seleção feminina, que era tão boa ou até melhor que a seleção masculina de futebol. Com certeza. A gente está fugindo um pouquinho, mas vamos falar, tá falando de gênero, de diferentes gêneros. Alguns esportes mundiais conseguiram criar tetos. O tênis. A premiação masculina agora é a mesma do feminino. O feminino vai receber o mesmo que o masculino recebe. O surf, desde o ano de 2019, se eu não me engano, se o cara ganhar 100 mil na etapa, ele vai ganhar, a mulher também vai ganhar 100 mil. Se ganhar 30 mil, ganha também 30 mil. Alguns esportes está havendo esse negócio. Só que a gente vê no Brasil uma coisa assim chamada de esporte de base. No Brasil, justamente, a falta da base esportiva e devido também à febre que se tem em só futebol, faz com que mais atletas, possíveis atletas, sejam deixados de lado. Vou falar um caso aqui chamado atletismo. Para mim é o pai dos esportes.
Aí o cara quer jogar futebol, ele tem que primeiro aprender a correr, né? Correr, vai fazer atletismo. Ele quer saltar, quer jogar vôlei, ele vai aprender a saltar. Ele quer jogar basquete, ele vai aprender a arremessar. Ele quer jogar handebol, ele vai aprender a lançar. Pronto. O atletismo, que é o carro-chefe, bota assim, a equipe da Jamaica. A Jamaica, você sabe que na Jamaica, lá, o show deles lá, eles botam 40 mil pessoas no estádio para assistir o campeonato intercolegial de atletismo. Se você fizer, você faz uma etapa do GERP. Eu participo de GERP, que é os Jogos Escolares da República. Nas provas de atletismo, sabe quantas pessoas no estádio? Em média, 50, 60 pessoas. Em outro país, você vai ter um país que direciona o esporte. O esporte na Jamaica, qual é o esporte primeiro na Jamaica? Atletismo. Primeiro porque eles não têm uma cultura tão grande. Eles se viram com o que eles têm, na verdade. E a gente, nós brasileiros, nós temos uma média de tantos potenciais que são perdidos. Por quê? Porque não há uma iniciação esportiva bem feita. Se você pegar uma cidade como Ilhéus, você vai ter inúmeras escolinhas de futebol, né? Sim, muitas. De surf você vai ter 2 ou 3 escolinhas de surf, né? Não é isso? Aqui tem muita praia. Eu acho que eu só vi uma escolinha de surf. Se você for analisar natação, tem quantas escolinhas de natação que só alguns clubes que oferecem, mesmo assim tem que pagar, não é isso? Algumas escolas, sua escola tem que pagar. Minha escola tem piscina, mas a gente não fez aula de natação, não. Fez aula de natação, né? O que podia ser base. Aí se você for pegar outros esportes, atletismo, você não tem uma escolinha de atletismo em Ilhéus? Tem? Não, nunca vi. E é o esporte, botar assim, é o esporte mais barato que você pode fazer, é o atletismo. Realmente. Você só precisa de uma reta de 75 ou 100 metros, ou você precisa de 2 quarteirões. Eu faço atletismo aqui no meio da rua. Corrida de longa distância, eu meço lá 400 metros, aí eu vou de bicicleta, medindo lá, tal. É daqui até aqui. Então você tem que correr 400 metros, ver qual o seu tempo aqui. Beleza. Sem raia, né? Aí de 100 metros eu faço a raia de cone, aí tem que correr quem chega primeiro. Salto em distância, a coisa mais simples do mundo. Você leva num campo, traça uma linha, tem que saltar ali e cair numa caixa de areia. A caixa de areia a gente cava um buraco, joga um bocado de areia lá. Só que fica ruim que às vezes o cachorro vai lá, defeca, né? Fica aquele... vai lá e tudo bem, tudo beleza. Mas menino já viu, né? Pode cair, machucar, comer até areia que não machuca, não. A verme vem, a verme vai, tem remédio. Então, são coisas simples que se pode fazer e as pessoas não falam. Então, vejo o esporte com essa decadência, a gente está perdendo muito mais. Bem diferente de outros países. Estados Unidos, a criança com 5 anos já começa a ter acesso ao esporte nos Estados Unidos. Porque você sabe que lá o esportista ele pode fazer a faculdade dele grátis, que lá toda a faculdade é paga, mas a faculdade dele pode contratar, se ele for bem no esporte, ele tiver uma média, ele pode entrar na faculdade direto, sempre prestar vestibular, a faculdade vai chamar ele vai ser atleta da faculdade durante aquele período, ele vai cursar alguma disciplina, algum curso da faculdade. Você vê isso nos astros da NBA. 99% dos astros da NBA vieram da faculdade. Menos, um dos únicos que não passou pela faculdade foi o LeBron James, se eu não me engano, e Kobe Bryant. Não chegaram a fazer, se eu não me engano, o Kobe não fez faculdade, nem LeBron James, porque ele já saiu do high school, que eles chamam de ensino médio, direto para a NBA. Só que os outros, botar assim, o maior de todos, Michael Jordan é formado em história. Ele é historiador. Nossa, não sabia. Formado em história. E foi o bambamã do basquete. Magic Johnson, se eu não me engano, fez administração ou fez alguma coisa lá. Todos esses atletas da NBA antigos, eles sempre saíam da faculdade e iam direto para a NBA. Eles saíam do high school direto, porque oferecia isso. Nos Estados Unidos oferece isso. No Brasil, não. Se você quer jogar handebol, vamos dizer que você é predestinado para jogar handebol. Se você termina seu ensino médio e você tem uma faculdade que não lhe oferece uma bolsa de estudo, que não tem campeonatos universitários,
Você não vê um campeonato universitário, não tem campeonato universitário de futebol. Imagine campeonato universitário de natação, às vezes tem, não vi ainda. Então o Brasil é defasado nessa área de esportes. Infelizmente, verba tem, agora ninguém sabe para onde vai. Acho que a falta de gestão faz com que o esporte do Brasil, a cada ano que passa, fica um pouco mais para baixo. Um pouco mais para baixo. Só vai acontecer o seguinte: no dia que o futebol não classificar para uma Copa, aí eles vão começar a dar mais valor para os esportes. O resto faz direto, sabia? É que é verdade. O resto faz, não estou sendo patriota, não. Estou sendo patriota, na verdade. Porque eu vejo que quando o futebol decair, a população enxergar outros esportes que a gente pode contemplar, vai ficar melhor para a gente. Vamos lá, o tempo está passando, menina, a gente está aqui conversando, e o pessoal está ficando grande, meu Deus do céu. Deixando que ninguém vai querer assistir sua aula. Tá. Ó, na sua opinião, não, peraí. Na sua opinião, quais são os melhores exercícios para a educação física escolar e como eles podem ajudar na socialização? Essa pergunta aqui, vamos botar assim, né? Ó, na socialização, vamos tirar exercício e colocar elementos da cultura corporal. Para socialização, praticamente quase todos os esportes coletivos ajudam. A dança ajuda. A capoeira ajuda muito a socialização. Os jogos, que a gente chama assim, jogos psicomotores, ou atividades coletivas, cooperativas. Tem os jogos cooperativos. Você já fez algum jogo cooperativo lá em sua escola? Não, o jogo cooperativo é aquele jogo onde todos ganham, que uma equipe toda tem o objetivo de montar o círculo do equilíbrio. Você sabe o que é o círculo do equilíbrio? Não, né? Não. Você bota as cadeiras em círculo, e aí cada um vai deitar na perna do outro, deitar e formar um círculo. Aí depois tira as cadeiras, e todo mundo fica em pé, se equilibrando. Sem colocar as mãos no chão, só se equilibrando com as pernas e deitado um ao outro. É um jogo cooperativo. Os jogos cooperativos, os esportes coletivos, a dança, a capoeira, os jogos psicomotores estimulam muito a socialização. Os jogos de tabuleiro, alguns jogos de tabuleiro, se jogado em equipe, socializam. Outros jogos de tabuleiro, como xadrez, eu vejo um pouco, às vezes, deixa a pessoa muito introspectiva. Apesar de que, quando se tem um campeonato de xadrez, na escola, quando tem um campeonato de xadrez, as pessoas que jogam xadrez, geralmente, é assim, dividem em tribos. Você tem a tribo na sua escola, não tem? Tem a tribo, as tribos na sua escola, tem as turmas, né? Eu chamo as tribos. Tem a tribo da galera que joga handebol. Então, quando tá no recreio, todo mundo senta junto. Tem a tribo da galera que faz parkour. Fazer parkour. Senta junto. A galera que joga ioté, senta junto. A galera que joga vôlei, senta junto. Então, eles vão como é que fala? Vão se socializando dessa maneira. E o que socializa mesmo, o que eu gosto muito na minha escola, que acontece, que eu vejo muito, socializar quando tem jogos. Etapas de jogos. Aí eu tenho aqui o Festival de Jogos e Brincadeiras. Aí vai todo mundo para a sala assistir o ano 1. O ano 1 parece ginástica, parece competição de ginástica olímpica. É silêncio, todo mundo cantando, as meninas cantando, e eu tô pulando, aí quando acaba todo mundo de palma. Aí tem dodgeball. Dodgeball é um inferno. Dodgeball são 10 bolas numa quadra, 10 bolas numa quadra, 10 contra 10, cada um querendo acertar uma bola no outro, para tirar um. Um boleado, um boleado gigante, entendeu? E aí tipo uma queimada. Isso, agora é uma gritaria, é um inferno, rapaz, é um inferno. Que até tem que ter 3 juízes, são 3 apitos. Nossa. Quando você apita uma vez, ninguém escuta, você tem que entrar na quadra, tomar bolada e parar o jogo. Eu já tomei bolada, para aí. Aí tem que parar para poder. Digo, inferno no bom sentido, né? Aí vão entender. Isso ajuda a socialização. Enfim, praticamente quase todos os elementos da cultura corporal ajudam na socialização. E o melhor exercício, a gente não pode comparar o melhor exercício, a gente pode comparar assim, os exercícios ou atividades de acordo com a idade. Um exemplo, eu não posso pegar uma criança de 6 anos e ficar massificando ele no xadrez. Eu já posso pegar um adolescente de 13, 14 anos. Ele vai ter uma cognição melhor, né?
Apesar de que você também vai ter gêniozinhos que vão pegar rápido. Mas é bom você, em vez de você pegar xadrez, você bota dama, ou bota dominó, ou bota ioté, ou bota mancala, ou bota uno, bota rouba-monte, bota gude. Já brincou de gude? Não. Nunca brincou de gude, não? Não. Bota pra empinar pipa, bota pra brincar de garrafão, agora garrafão sem bater, bota pra brincar de amarelinha. Sabia que a amarelinha era um treinamento militar, Laila? Era usado como treinamento militar por soldados romanos, aí virou amarelinha pra gente Nossa. brincar. Antes era um treinamento militar. Colocava assim, aquela amarelinha de 150 metros. Aos soldados para ter condicionamento, para ficarem fortes. Né? Naquela época não tinha, eles viajavam andando, né? Tinham que fazer marchas, altas marchas, então era um treinamento para eles. Então, você vai pegar esses elementos e você vai colocar de acordo com a idade. Existe coisa que a gente chama assim, para a idade certa tem que ter o desafio certo. Eu não posso pegar você, uma garota de 11 anos, né? 11 não, você tem 14 anos de idade, e colocar algo bem mais fácil para você fazer. Você não vai encontrar desafio. Vai encontrar desafio? Não. Até sem graça, né? Fazer isso aqui, eu faço brincando, eu faço de olho fechado. Beleza. Mas se eu pegar uma coisa mais desafiante e colocar para você, que não seja tão difícil assim, mas seja desafiante, para você se aperfeiçoar, você não vai gostar? E vai lhe causar uma vontade de saber um pouco mais para aprender uma coisa mais difícil? Eu digo isso com o Le Parkour na escola, quando eu trabalho Le Parkour na escola. Eu pego a galera e ensino primeiro a rolar, fazer rolamento. Eu tenho que ter paciência de jogo. Aí um acerta, o que acerta fala assim, professor, eu vou ensinar fulano. Eu falei, beleza, vai lá, agora cuidado lá, viu, velho? Eu fiquei aqui olhando, boto os colchonetes lá e tá, também rola, beleza. Aí depois vamos ensinar a saltar o muro, ensinar a ser ladrão. Nossa! Deve ser muito legal ter aula de parkour. Cair direito. Não pode, se você não pode cair de uma altura, você não pode cair com o joelho esticado. Como você vai machucar? Tem que cair e fazer tipo sapo. Agachar igual um sapo, entendeu? Para colocar as mãos no chão, depender, você vai fazer rolamento. Isso vai fazer com que vou despertar isso no adolescente. Alguns adolescentes, eu fazendo isso com eles, uns não conseguem fazer. Já se eu pego uma criança de 10 anos, 9 anos, ele faz isso excelentemente. Porque ainda está na memória dele o rolar, o saber virar uma Maria Escambota. Você sabe o que é a Maria Escambota? Não. Ele já deve ter feito quando era pequena, coloca tipo a cabeça no chão e rola. Sim. Só que a gente virar a Maria Escambota no parkour não pode colocar a cabeça no chão, porque senão machuca a cervical. Tem que botar o braço, passar a cabeça e rolar, né? Rapaz, um Deus nos acuda. Por quê? Porque o adolescente que já deveria ter feito isso, né? Ele não fez, vamos botar assim, que ele esqueceu. Aí vem o medo, depois vem a frustração que não está acertando, a vergonha que não está acertando, e ele acaba desestimulado. Então você tem que saber, o professor tem que saber dosar qual desafio ele vai lançar para a criança. Não existe, voltar a você. Pode existir alguma coisa melhor ou pior, não. Vai depender de quê? Da faixa e do que cada um pode fazer. Se eu disser para você assim, Ricardo, eu não sou mestrado, não sou mestre, nem sou doutor. Nem pós-graduação terminei ainda. Eu tenho muito tempo de vivência. Mas se eu falar para você assim, eu acho que toda criança, na idade de 6, 7 anos, eu já precisava fazer ou alguma luta, ou precisava fazer atletismo, ou precisava fazer natação. Seria obrigatório fazer alguma atividade, ou começar com algum esporte coletivo, ou alguma prática de caminhada. Quanto mais atividade que faça com que ele crie um repertório motor maior, vai ser melhor para ele. Fazer com que a criança tenha um repertório motor. Qual é o repertório motor? Saber coordenar a perna e braço, saber saltar com os 2 pés e cruzar as pernas, saber rolar e depois saltar, saber agachar e já pular e separando a perna do outro. Enfim, fazer vários movimentos com uma coordenação, velocidade e intensidade ideal.
Tá bom, Laila? Entendi, sim. Obrigada. Ah, Bora passar para a próxima pergunta. Quer? tá chato, desculpa, viu, se tá chato. Desculpa aí, viu, pessoal, que tá ficando chato. Ah, não, eu faço cortes e aí eu coloco quando estiver falando de cada coisa e eu boto um pedacinho do Beleza. vídeo. Massa. Ó, e quanto à valorização, a desvalorização e o contexto da educação física e do esporte no Brasil, o que o senhor pensa sobre? A gente já falou um pouco sobre isso Já na outra falou, agora eu pergunta. vou falar sobre a desvalorização que às vezes eu vejo do professor de educação física. A gente vem de uma herança de que o professor de educação física é aquele professor que ia para a escola com uma bola debaixo do braço, levava o aluno para a quadra e deixava ele jogar bola. Quando eu comecei a ensinar, meu primeiro ano de ensino, eu chorava bastante lá, Por quê? porque eu não fazia nada disso. Eu queria fazer diferente e ninguém deixava. Eu queria ensinar xadrez. Eu queria fazer com que as meninas pulassem corda e os meninos pulassem corda junto com as meninas. Eu queria que os meninos jogassem ano 1 junto com as meninas. Eu queria que os meninos jogassem baleado e as meninas jogassem futebol de salão junto com os meninos. E não podia. Aí eu ficava nesse dilema. O que eu vou ensinar, na verdade? Eu vou só ensinar a criança a jogar bola? Será que eu não vou poder ensinar algo para ele sobre o que é uma brincadeira, sobre o que é um jogo, sobre o que é os diferentes esportes? Você tem esporte de marca, esporte de campo e taco, você tem esporte de invasão, tem esporte de rede, você tem esporte de combate. Faltam dois esportes, eu sempre erro. Técnico combinatório, que é o esporte dos mais bonitos que tem, que é o técnico combinatório, que envolve manobras, né? Enfim, e eu vou ensinar o quê para criança? Só jogar bola? Só jogar handebol, futsal e boleado? E aí? Eu fiquei um ano nesse dilema, Laila. Eu ia para o meu planejamento, né, quarta-feira, quando eu entrava na sala dos professores, eu sentia uma certa preconceito de muitos professores de língua portuguesa, língua inglesa, né, de arte, olhar para mim atrás, você está aqui planejando, planejando, professor. Graças a Deus, no meu primeiro ano de ensino, hoje eu tenho já 20 anos, e foi outra escola também. Hoje eu estou numa escola onde eu desenvolvo aulas junto com outras disciplinas. Então, produção textual, cai comigo. Às vezes, uma aula de geografia ajuda, às vezes, um conhecimento sobre determinado esporte, onde surgiu em tal continente, já vai ajudar a geografia dele lá. A parte de ética da filosofia ajuda no esporte. Às vezes, o professor de matemática auxilia ele com aprender a somar. A gente usou Mancala junto, usou a SMD. Já viu o jogo da SMD? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Ah, O jogo que joga do dadinho, tem que fazer tudo isso. Hoje em dia já tem uma. Hoje em dia tem uma coisa chamada transdisciplinaridade. São quando disciplinas de diferentes áreas se juntam e montam uma coisa para que o aluno tenha um melhor aprendizado. Isso está melhorando na educação física. Está melhorando na educação física. Mas ainda há esse ranço por parte dessa desvalorização do profissional da educação física. E muitas vezes também as pessoas confundem. A educação física você tem duas vertentes. Você tem a licenciatura plena, onde você vai poder dar aula na escola, e você tem um bacharelado, onde você não pode dar aula na escola, mas você pode dar aula numa academia, pode dar aula num clube, numa agremiação, no clube, na piscina, entendeu? Você tem essas duas áreas a se seguir na educação física. Então a gente quer licenciatura, eu sou formado em licenciatura plena, às vezes eu vejo muito um pouquinho essa desvalorização por parte também governamental, nossos salários são defasados em relação à inflação. Às vezes o preconceito, tanto pelo aluno, acho que a maioria dos alunos gostam mais assim, né? Podem gostar do professor de educação física, aquele professor que anda com todo mundo, bate papo, tal, é legal. Mas eu acho que na hora do estudo dá mais valor à biologia, à física, à química, à matemática, à língua portuguesa, à redação. Porque são aulas que têm mais tempo de aula, são 4 aulas por semana, enquanto a educação física vai ser 1 ou 2 aulas por semana. E o que é que a educação física vai ensinar mesmo, né? Vai falar assim. Aí a gente quando vai para o Enem, cai uma questão sobre a educação física. Geralmente no Enem cai 4 questões sobre a educação física. São 4 questões. Todo Enem cai. Desde 2009 para cá, sempre são 4, 5 questões de educação física. E o aluno erra. Por quê? Não prestou atenção, não se trabalhou a educação física de uma maneira correta.
só com campo e bola, campo e bola, campo e bola, campo, quadra, campo, quadra, campo, quadra, não é educação física para mim. A educação física tem bem mais além. Tem que envolver dança, tem que envolver capoeira, tem que envolver jogos e brincadeiras, principalmente jogos e brincadeiras. O que bem o jovem precisa são jogos e brincadeiras. Aprender brincando, não tem coisa melhor. Aprender de maneira prazerosa, não tem coisa melhor. Então, eu vejo que está havendo essa transformação, essa mudança. Principalmente que está chegando novos profissionais no mercado, novos profissionais com novas metodologias de ensino, que vêm ajudar, né? Principalmente a educação física. Não é fácil não, mas vai ser um tempo bom. Vai dar para fazer. A última questão, né? Certo, a última questão. A última questão é: muito se fala sobre as divergências entre a educação física nas escolas públicas e particulares brasileiras. Na sua opinião, há de fato uma diferença? Se sim, o senhor acha que o corpo social poderia fazer algo para mudar essa situação? A BNCC vem aí para mudar, né, Ana? Perdão, né, Laila? A BNCC, a Base Comum Curricular. Eu vou fazer uma pergunta para você, vou fazer um bate-bola com você, certo? Tá bom. A sua escola é particular, né? Isso. Você tem aula de educação física quantas vezes por semana? 2 vezes por semana, não é isso? 2 vezes por semana. Você está em qual unidade agora? Eu tô na terceira, mas na minha escola a gente só tá tendo 3 unidades. Certo, beleza. A gente também no estado só tem 3 unidades, só que agora, devido ao sistema híbrido, a gente vai ter 6 unidades esse ano, porque a gente vai fazer 2 anos de um. Entendeu? E apesar de que em 2020 algumas escolas do estado pararam, outras não. Aquelas que não pararam, como foi o caso da minha, ficou prejudicada. Alguns meus alunos ficaram prejudicados. Ano passado a gente trabalhou o ano todo, ensino remoto. Né? Mas aí não vem um caso agora. Aí eu já estou até embolando aqui, vou voltar aqui de novo. Escola particular, você tem. O que vocês estudaram nessa terceira unidade? Na minha escola, a gente tava fazendo assim, como a gente tem 2 aulas na semana, uma aula meu professor fazia tipo uma aula prática, que ele pedia para todos nós ligarmos a câmera, e aí a gente fazia algum tipo de exercício, algo do gênero. E na outra aula, ele ensinava sobre coisas como a gente aprendeu atletismo, a gente aprendeu vários tipos, tipo marcha atlética, corrida de 500 metros, todos os tipos de corrida, assim. A gente aprendeu sobre várias coisas do gênero. Aí também, como estava muito ruim ligar a câmera para muitos alunos não ligavam, essas coisas, ele parou de pedir para a gente ligar a câmera e ele pediu que a gente fizesse trabalhos, tipo, do que ele ensinou. Aí a gente aprendeu coisas assim desse gênero, corrida, coisas assim. Beleza. Veja bem, Ana, há uma diferença escola particular e pública, tudo vai depender de uma coisa chamada PPP, que é o projeto político pedagógico que cada escola tem. Seria como se fosse uma norma da escola, as regras da escola, e ver que tipo de metodologia a escola pretende empregar voltada para a educação física. Dá um exemplo aqui para a escola que eu em 2001, 2003, se não me engano, eu morava em Tapetinga, então eu dei aula numa escola particular. A escola particular, o objetivo dela todinha era voltado somente para o esporte. Eles tinham uma coisa chamada assim, lá em Tapetinga, Jogos Escolares da Primavera. Então você passava o ano todo só treinando equipes de esportes para competir ali. Já eu dava aula também, eu dava aula em escola pública e escola particular, dava aula também no colégio, só que público. Só que a metodologia já era diferente. No público, por a gente não ter material esportivo, você vê, eu tinha na escola particular, eu tinha 10 bolas de futsal. Cada aluno meu de futsal tinha uma bola para poder treinar com a bola. Já na escola pública, eu tinha 8 bolas de futsal, mas eu podia usar uma bola por unidade. Então, meus 24 alunos, 25 alunos, 30 alunos na sala só tinham direito a uma bola. É uma diferença bem grande, né? E aí, eu tinha que inventar uma nova forma de usar essa bola para usar para os 30. Ou não deixar a bola de lado e usar outra coisa. Tudo vai depender da metodologia de ensino e da proposta da escola. Eu vejo que com a BNCC a gente vem aproximar agora, a escola particular como pública.
porque vai diminuir as aulas de educação física e não vai ter esse negócio, você deu tal conteúdo, vamos botar aqui, você deu ginástica, atividade física e saúde, determinada unidade. O professor passou um trabalho sobre a importância de fazer atividade física e em uma aula ele fez somente uma aula de ginástica com isometria, com alongamento, com alguns exercícios aeróbicos e anaeróbicos para você poder fazer e você vivenciar aquilo ali e depois escrever. Correto? Também eu posso fazer isso na minha escola. A gente também fez isso durante as aulas remotas. E a gente fazia também uma coisa diferente. Há uma diferença na escola particular em relação aos materiais. Só que eu hoje em dia eu vou falar, eu encho a boca e digo assim, ó, eu dou aula numa escola pública e meus alunos já estão tendo aula, né? Agora já começou lá no YouTube. Todas as salas têm acesso à internet. Todas as salas. A gente tem todas as aulas, todo mundo pode usar o celular. Eu tenho mais de 80% dos meus alunos têm celular. Então eu tenho acesso à internet. Eu tenho uma escola onde eu tenho uma quadra que é pequena, não é coberta, mas porém uma quadra, é limpa, né? Só que eu não posso fazer, por enquanto, jogos, esportes coletivos. Mas eu posso aplicar outra coisa. Eu tenho uma área que é coberta na escola, que é um pátio, onde eu posso levar alguns alunos meus. Mas tem que ser um número reduzido de alunos e todos têm que usar máscara. Então, há uma diferença de escolas públicas também e escolas públicas. E eu já conheço uma escola pública do município aqui perto que está passando por situação difícil. Seria um local que eu não queria dar aula, que a quadra é toda esburacada, que não tem área coberta, que não tem material esportivo. Enfim, hoje em dia a gente tem que falar a diferença de escola particular, escola pública e escola pública. Sabe, Laila? Tem que ver essa parte aí. Há diferenças, com certeza. Até a clientela é um pouco diferente. E eu acho que seria bom, às vezes, o aluno de escola particular, de escola pública, tomar um choque. Assim, visitar uma escola pública, ver o que é diferente da escola particular, às vezes até poder dar mais valor à própria escola pública. Muitos meus alunos, quando a gente fazia intercâmbio, né, de jogos. Aí eu tive um aluno meu que foi para Salvador. A gente foi para Salvador uma vez. Que legal! Jogar voleibol. A gente foi vice-campeão baiano em 2017 de voleibol. Da categoria de 17 anos. Aí meus alunos, né? Conversando com o pessoal de Juazeiro. Aí perguntaram lá para o pessoal de Juazeiro. E aí, Juazeiro? E aí, para tirar agora, como é que é a quadra de vocês? A quadra da gente, a foto, né? Na quadra pequenininha, sem cobertura. Pô, a gente treina na quadra coberta aqui e tal. Beleza. Aí foi conversar com um rapaz, um menino de outra cidade lá. O cara falou, rapaz, minha escola nem quadra tem. E aí? Aí daqui da cabeça do professor, a gente está no paraíso e não sabe. Tá vendo aí? Vocês têm que aprender a conviver, a ver que a realidade, às vezes a sua realidade é boa em relação à realidade de outro, que não tem quase nada. O professor tenta se virar. Esse dia eu vi uma hora você assista sobre um tema de educação física no Globo Esporte, que falou sobre educação física, um professor em Pernambuco. Ele não tem quadra, mas ele ensina slackline para a galera. Sabe o que é slackline, sabe? Aquela fita que coloca uma fita elástica suspensa nos mastros, você tem que equilibrar ali em cima. Acho que na praia Ilhéus tem, né? Sei. Já usa esse pátio, o slackline, justamente para poder fazer dentro da escola dele. Ele não tem campo de futebol, não tem quadra de futebol. Ele pega essa área ali e isso cabe o quê? A criatividade do professor. Aquele professor que não quer somente só uma bola com material. Ele pode se virar com material que ele tiver. Todo profissional de educação física é capaz de se virar com pouco tempo. Vai falar assim, fazer até a mentalidade de pastinha. Fazer do pouco muito. A gente tem condições de fazer do pouco muito. Essas diferenças sempre irão existir. Mas quem vai conseguir
fazer uma equidade com essas diferenças vai ser justamente o professor de educação física. Vai poder pegar e jogar para um lado e para o outro, saber equilibrar essas forças e colocar em prática essa palavra. Tá bom? Olha. Desde já, ó, eu queria lhe agradecer, viu? Foi massa hoje. Eu que agradeço. Ó, eu converso demais, viu? Que eu sou professor. Eu converso demais. É um assunto que eu nem gosto. É educação física. Eu odeio educação física. Pelo contrário. Tá massa? Certo, muito obrigada pela participação e por disponibilizar seu tempo. Você termina aí a parada que eu vou terminar. Você que termina, viu? Você que encerra aí. Certo. Você é telejornalista aí hoje. Então, gente, isso foi hoje. Muito obrigada pela participação do professor Ricardo. E espero que todos tenham gostado. E foi isso. Se tiverem compreendido alguma coisa, e só de vocês saírem daqui sabendo um pouco mais já é um grande avanço. Beleza, só deixar aqui meu e-mail é cadosilva26@gmail.com. Tem um canal no YouTube lá, vocês podem dar uma olhada. Tem vários vídeos com os meus alunos, fazendo atividade com meus alunos. Se quiser acompanhar depois, dá uma olhada, certo? E desde já agradecer a Laila. E tá dando sol aí em Ilhéus, Laila. Partiu praia amanhã, né? Boa praia para você. Amanhã eu vou caminhar, vou pra serra, vou tomar banho de cachoeira. Tchau pra vocês. Que legal. Tchau e benção. Parei de gravar, viu, Laila? Viu? Até mais. Muito obrigada, sério. Obrigado você. Hoje a conversa de hoje foi incrível. Realmente, o senhor me ajuda bastante. Poxa, gente, eu que agradeço você. Moral. Tá bom?